se nos acababa las relaciones, el poder seguir y sobre todo lo que más añoro es el poder abrazar o el poder estar personalmente con alguien, ¿no? Cuando me preguntaban el tema a lo que yo me iba a dedicar, yo la verdad es que soy como una hormiguita que lo que hago es escuchar, pero una de las cosas que me preocupan mucho es de qué manera todo lo que sabemos realmente lo podemos transmitir a nuestros pacientes. Y entonces me atreví a poner un título como esto, ¿no? De cómo vamos a promocionar y prescribir aquello que nosotros realmente sabemos, pero de qué manera vamos a enamorar, a convencer a esos pacientes que son los que más lo necesitan. Una de las cosas que siempre me ha preocupado mucho es ver esta paradoja, ¿no? Que cuanto más sabemos, menos nos movemos y que la evidencia la tenemos. Pero yo realmente a veces me he llegado a preguntar si dentro del mundo de la investigación no existe, y perdonadme un poco la expresión, el ego al currículum personal, para poder hacer una transmisión correcta de manera que los que no nos dedicamos realmente a la investigación seamos capaces de cogerlo para darlo a nuestros pacientes y luego cómo se lo damos, cómo lo vamos a saber explicar. Gente, e não basta só saber, mas saber explicar, porque às vezes a gente se perde bastante nessa questão da pesquisa dos papers e tudo, e a gente está numa sociedade muito endemêmica. O que a gente sabe muito, mas é muito complicado você retransmitir esse conhecimento. Vocês vão ver que eu simplesmente me joguei de cabeça nesse tema com alguns comentários. Então, primeiro eu queria ilustrar um pouco essa situação, como o Vitor falou, na situação atual na Europa e na Espanha. Como vocês podem ver, a situação é muito ruim, a gente tem menos mortes, mas como vocês podem ver nessa curva aqui, a gente, infelizmente, chegou ao maior número de mortes na Europa. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso, porque realmente é uma situação muito triste. Aqui nós temos a situação antes da pandemia. Na Espanha, a gente tem 47% de sedentarismo na Espanha, e eu disse que a gente tinha isso, porque vocês vão ver que eu acredito que esse número vai aumentar bastante agora. Então, a gente, as oportunidades que a gente tinha para poder implementar um estilo de vida ativo na população, a gente viu que não deu bons resultados, então provavelmente a gente vai fazer as coisas diferentes no ano que vem. Na Catalunha, a gente tem 7 milhões de habitantes e a gente começou um programa de promoção da atividade física, e com os últimos dados de 2018, a gente viu que a gente conseguiu um resultado exemplar de 28% apenas de sedentarismo. Mas, infelizmente, hoje o atendimento primário tem outras prioridades e a prescrição de atividade física já não é mais uma prioridade, principalmente em situações como as que a gente está vivenciando agora. E, por isso, o que eu busco é um trabalho que seja multidisciplinar e, principalmente, transversal, e trabalhar de maneira cooperativa e deixar o egoísmo de lado quando a gente fala em relação a essas pesquisas. A gente, nesses últimos meses de confinamento, a gente teve um monte de horas que a pessoa passa em frente a uma tela, estados de depressão, estresse. Eu não vou descrever aqui, mas a gente teve um aumento no número de suicídios também. Então, o sono reparador, o sono de qualidade já não é mais algo normal, e que é algo que realmente nos leva a fazer as coisas e nos dá alegria, e isso está bem prejudicado. E claro que a prática de esportes foi muito prejudicada, a gente ficou em um isolamento quase completo de 50 dias, a gente não podia sair de casa, né? Então, quem tinha cachorro podia sair para passear a todo momento. Então, como vocês podem imaginar, começou, por exemplo, o anúncio de cachorros de aluguel na internet, para que as pessoas pudessem sair para caminhar pelo menos com um cachorro. E a gente teve pessoas que começaram a fazer exercícios que nunca fizeram antes, e em base a plataformas que não tinha assessoria nenhuma e que tinha pessoas que não tinham uma formação adequada. Bom, passados esses 60 dias, a gente
ouviu que, bom, a gente pode sair, mas por poucas horas. E aí tem todo esse esquema de segurança que vocês conhecem, como a distância interpessoal, 5 metros se você está correndo, se eu tenho uma intensidade maior pela exalação de mais partículas, eu tenho que aumentar essa distância para 10 metros e 20 metros se tiver andando de bicicleta. Aqui é uma foto que eu tirei em Barcelona, do primeiro dia que as pessoas começaram a sair, então a gente pode ver um rapaz ali com muletas, pessoas caminhando, pessoa correndo, e basicamente a situação foi bastante complicada. E aí você tinha pessoas que nunca chegou a considerar a prática esportiva e de repente começou a fazer alguma atividade física. É claro que eu não vou passar muito tempo nesses slides, a gente está falando a situação desses 150 minutos aqui. O que mais me agrada nesse slide é que a gente tem que incorporar esse trabalho de força. E, principalmente, fazer com que os músculos estejam ativos e felizes. Bom, eu não vou passar muito tempo aqui falando sobre benefícios, todos os autores que eu sempre li e que eu respeito muito já disseram que não tem somente um benefício, claro que eu sei que tem pessoas que pensam muito mais nos benefícios físicos e pessoas que pensam muito mais nos benefícios econômicos, ou enfim, ou porque tem a questão da responsabilidade em relação ao meio ambiente, mas para mim não faz diferença. Se a pessoa quiser começar a prática de exercício porque você vai caminhar e aí vai causar menos poluição, bom, vai dar na mesma, porque você também vai ganhar os benefícios metabólicos, os físicos e os econômicos. Bom, e eu estou falando isso porque no último comparativo, quando a gente perguntou à população europeia por que eles faziam atividade física, todos sabiam, mas que o principal motivo era a saúde, mas tem uns dados curiosos, como, por exemplo, muitas pessoas, por causa da aparência física na Espanha, e principalmente na Itália, e mais de 30% das pessoas não se importavam tanto com a saúde, mas se não ter um corpo bonito, principalmente na época do verão. E também no Twitter, a gente teve o doutor que acabou de apresentar, o doutor Stamakis, que comentou disso, que é a questão da saúde mental, não só da saúde. Então, em uma situação de pandemia, ninguém imaginava, né, viver essa situação, e hoje a gente vê essa importância aí. O doutor Stamatakis começou essa pesquisa que, para mim, é muito interessante, porque realmente nesse momento o estado físico não é tão importante quanto o mental. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer a partir de agora é todos falarem a mesma língua. Ou seja, antes parecia que a comunidade científica não se entendia muito bem, a gente tinha como se fosse uma barreira para compreender um ao outro bem, e a gente tinha dificuldades de explicar a razão pela qual a gente deveria fazer as coisas. E isso, é claro, algo que a gente tem que deixar muito explícito. Essa questão da alfabetização da saúde e do esporte é muito importante, principalmente nessa situação que nós vivemos hoje. Então, ok, a gente sabe tudo, mas a gente tem que convencer e motivar. Eu sou uma das pessoas que diz que a gente não pode mandar as pessoas simplesmente ir para a academia, porque senão vai acabar nessa piada aqui que eu amo, porque fala assim, você tem que ir lá na academia. E aí alguém na academia fala, o que você quer fazer aqui? Eu quero ir embora, quero fugir. E, basicamente, o que a gente tem que fazer é praticar aquilo que nós pregamos, ou seja, saber compreender as pessoas, o que nós queremos das pessoas e o que nós queremos de nós mesmos, que tem a ver, nós mesmos, que tem a ver com o desempenho do médico, né? Então, será que a gente quer causar uma mudança de estilo de vida? A gente pode passar conselhos pessoais, talvez, em primeira pessoa mesmo, para tentar convencer o paciente a agir conforme o que a gente recomenda, e entender, compreender quais são as relações desse paciente, quais são os facilitadores. Eu não posso, por exemplo, trabalhar numa cidade ou num bairro se eu não sei as características intrínsecas dessa cidade ou desse bairro. Ou seja, são coisas que a gente não pensa muito, porque às vezes a gente se concentra muito na doença e esquece um pouco do fator paciente. Então, quando a gente foca no paciente, a gente começa a entender as coisas que podem levar a uma mudança de estilo de vida. E aí isso nos leva a entender não só o paciente, mas também temas de política de saúde, enfim. Esse slide aqui eu já uso há muitos anos,
e é bem famosa porque o Kino faleceu recentemente, e como médico nós não temos que estar nessa situação, a gente tem que descer um pouco do pedestal e ter uma atitude mais motivacional, que é bem difícil, mas a gente tem que começar a dar passos nessa relação. Por exemplo, eu não vou perguntar para ninguém, e eu nunca pergunto para ninguém qual é a profissão do paciente, né? O que eu pergunto? Como que você trabalha? Assim, não faz muita diferença para mim, mas eu quero saber basicamente como a pessoa trabalha, de pé, sentado. Esse tipo de pergunta aberta, ele começa a gerar uma confiança na relação médico-paciente. Isso é extremamente importante, principalmente em especialidades como a cardiologia, em que o estilo de vida é algo chave para você poder causar mudanças de comportamento. E saber perguntar também coisas como qual é o antecedente esportivo da pessoa, porque se a pessoa tem uma experiência prévia correta, ela vai poder realizar atividades que já realizou antes. Né? E por que nós vamos falar para uma pessoa que sequer sabe nadar que ela tem que nadar? Né? E aí vai falar, você vai ter que ir lá e essa é uma pessoa que a cada 5 dias vai no cabeleireiro. Então, como é que essa pessoa vai nadar se isso vai ser um desastre para o cabelo dessa pessoa? Ou seja, essa ideia de você se concentrar no paciente. Aqui nesse slide a gente tem as últimas publicações de todo o trabalho que a gente realizou nos últimos 12 anos na Catalunha, e a gente viu que a partir da segunda intervenção médica, médicos de família que a gente está falando, foi a partir dessa segunda intervenção que começou uma mudança no estilo de vida. Então, é muito importante estabelecer esse tipo de correlação na literatura, porque, enfim, o resultado final foi um trabalho muito extenso, mas como a gente pode ver aqui, todos os contatos são importantes e cada conselho-chave é importante também, e para isso o profissional de saúde tem que ter um conhecimento muito bom. Bom, portanto, para encerrar, as propostas que a gente tem em relação a esse manifesto internacional é que cheguemos a um consenso. E essa ideia de, entrar de cabeça, né? A gente tem 3 publicações aqui. Então, primeiro, como que essa ideia do return to play, ou seja, de voltar à prática esportiva? A gente está falando de esportistas que têm participando em competições e que, enfim, tem uma dependência econômica do esporte. Então, hoje a gente tem essas pessoas nesse gráfico. Então, como que deve ser o regresso à atividade física? Eu me atreveria a dizer que para toda a população, o que a gente tem que colocar nesse manifesto é o seguinte: primeiro, uma leitura que eu acho que é importantíssima para os governantes, e um pouquinho mais fácil é uma leitura para todas as pessoas, é que a gente tem que criar um texto que seja muito fácil de ler, muito gráfico, isso é muito importante, e fazer uma distinção bem clara, bem marcada, entre quem teve sintomas persistentes e quem tem um sedentarismo, por exemplo, de mais de 6 meses, e eles têm que começar a incorporar atividade física na vida. Então, é claro que a gente tem aqui recomendações em consenso, e o próximo ponto é o que nós vamos fazer em relação às máscaras. Esse é um ponto muito importante nesse momento, porque eu acho que a gente não está de acordo em relação a isso. Eu, claro, tenho as minhas opiniões, e que, claro, não tem muita base científica, porque, ao mesmo tempo, a gente não tem muito trabalho científico em relação a isso, né? Mas a gente tem que facilitar esse tipo de coisa e principalmente conseguir dar apoio às cidades, aos municípios, para que as pessoas tenham uma facilidade de conseguir se movimentar. Mais de 50% da população mundial vive em área urbana e, claro, as áreas urbanas não são as mais agradáveis para a prática de atividade física. O que a gente viu quando as cidades basicamente pararam foi que a gente começou a poder considerar como que a gente pode se reorganizar como cidade. Portanto, para encerrar, diria que a motivação é importante, porque uma vez que a pessoa está motivada, a gente cria um hábito, e aí o hábito é mais de 50% de uma ação, certo? Então, não tem que falar para ninguém, olha, você tem que subir escadas, eu tenho que criar esse hábito, e aí a pessoa vai parar de usar o elevador. A mesma coisa em camisetas, né? Então, por exemplo, essas camisetas das pessoas que já fazem competição, ele já tem um protocolo, né? Mas e para quem nunca começou? É isso que a gente tem que realmente ter interesse, convencer as pessoas a começar a atividade física agora. Bom, portanto, eu paro aqui, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui nesse painel com excelentes profissionais e dar os parabéns para o Vitor e para todos pelo excelente programa que vocês estão realizando
simpósio de número 43. Muitíssimo obrigado. Então, Oscar Dias, agora eu queria comentar, muito grato. E, Mariona, eu queria comentar um trabalho sobre as máscaras, fazer um comparativo entre a máscara que é a 35 e a outra a N95, que altera a capacidade funcional. Me chamou a atenção que alguns dados já começaram a aparecer. Sem perder mais tempo, tem uma coisa que eu queria comentar também. Por alguma razão, esse grupo não mencionou atletas urbanos e profissionais. Então, nesse caso, agora, eu vou... Agora é o Dr. Oscar Incarbone. E eu não sei como faz isso. Essa é a parte formal. Tá... o Oscar Incarbone não pode compartilhar ainda a tela. Ele está falando, não, tranquilo. A Mariona precisa fechar a apresentação dela. Agora sim, agora o Oscar pode colocar dele. Então, como sempre, vivemos em estresse e, nesse momento, vamos desfrutar isso. Além de Oscar ser um grande amigo, não compitam com ele. Oscar, o microfone é seu. Bom, Oscar, muito obrigado, como sempre. Bom, como começar algo tão lindo, mas não podemos deixar de levar em conta o esforço de Vitor com toda a sua equipe. Não quero nomear ninguém, mas não posso deixar de mencionar a Carolina, que nos ajudou permanentemente. Bom, essa vez não tivemos a caipirinha juntos na abertura, mas Vitor foi fantástico poder compartilhar. Aqui toda essa equipe de amigos, Maribel, é um grande desafio, mas depois de tão excelente apresentação dada por Mariona. Então, eu fiquei dando voltas, que ponto pode ser interessante? Bom, essa é uma foto de um treinamento que eu tenho a honra de fazer e dar apoio e para o Messi, que é algo importante, e isso é algo que eu quero deixar como algo concreto. Estamos fazendo um treinamento para a inclusão de atividade física e muitos estão convidados a participar. Isso é algo concreto daquilo que eu acredito que será algo forte, onde todas as nossas instituições estão presentes, como seguramente Rafa. E nós todos estamos passando por isso, nos nossos países, no mundo todo, estão chegando dados da Argentina. Sim, as autoridades estão fazendo um grande esforço, mas essa é a nossa curva de crescimento, então é um tema que nos preocupa. E queria focar brevemente, e vou ser preciso com o tempo. Eu acredito que um dos temas que precisam constar do manifesto, que eu vou trabalhar como foco, é que, mais do que nunca, a atividade física tem estado em todos os meios. Precisamos aproveitar esse momento. Por isso, sinto que, com a questão de se nos dirigimos aos políticos ou à população. E, então, a nossa proposta está no próximo slide, e escutamos o que o Vitor mencionou. Isso foi o que aconteceu. Se percebemos a dispersão do vírus, ele disse, bom, deixa eu ver por onde começo. Essa foi a primeira foto tirada depois do isolamento social obrigatório na Argentina. Isso é em Palermo. Então, observem as pessoas, o de amarelo correndo, tem a máscara,
que poderia ter a máscara sem problema, e com isso gerou um pico importante em algumas províncias também. E todos sabemos que há um fenômeno social muito forte, mas se nós que estamos na atividade física conseguimos dar a informação do caso e fazer compreender que esse tema não é só das autoridades, porque as autoridades, o que elas menos querem é ter esse problema, mas também é uma responsabilidade social compartilhada, porque é um tema de fundo que precisamos trabalhar. E como a Mariona disse bem no final, o que mais vai sofrer é a saúde mental. E o que há de melhor do que a atividade física para melhorar a saúde mental? Então, apoiemos o distanciamento social físico, mas não apoiemos o distanciamento social afetivo. Mais do que nunca, precisamos estar cuidando-nos. Então, com isso, começamos com os aportes que fizemos para o manifesto, está virando um decálogo, e esse é o nosso aporte. Como sabemos, nesse contexto, como mencionei, quando mais do que nunca todos os meios estão falando da atividade física, a brilhante ideia de Stella Fisks veio para gerar esse manifesto. Então, esse manifesto deve ter 2 anexos, uma introdução geral, que é comum, e uma parte que seja dirigida à parte política e outra que seja para a população, na qual podemos trabalhar eixos comuns, transversais, para direcionar claramente a cada um. E hoje temos a oportunidade de mostrar aos políticos que, por não havermos juntados a uma mesa de reflexões e apoio aos especialistas, poderiam ter sido evitados alguns transtornos. Então, isso faz parte da nossa proposta. E por que não poder ter um manifesto para a população geral e um outro para a parte política? O primeiro ponto que estamos trabalhando no manifesto vai alcançar que se inste as organizações governamentais e não governamentais a possibilitar uma vida mais saudável. E depois passamos a algo que não podemos deixar de lado, porque se a política pública da atividade física não for gerada, não alcançaremos nossos objetivos. Há um exemplo muito claro e concreto. O que aconteceu com o tema do tabaco? Quando as leis foram normatizadas, quando foi possível legislar e instalar de alguma forma séria, com uma política de respaldo e etc., hoje o uso do tabaco está diminuindo sensivelmente. Portanto, acredito que tudo que tem a ver com o nosso tema tem que ter políticas públicas. Então, gerar sinergias entre si é o terceiro ponto para que isso se concretize. Depois já falamos muito sobre a promoção e falarei do tema da Mariona. Tenho paixão por ler tudo que ela construiu. Aqui estão as estratégias inovadoras. Então, sim, diretrizes de validade global da OMS e com as nossas estratégias inovadoras também, que vão ser de grande utilidade. Depois, não podemos deixar de lado o contexto escolar. É um tema que eu acredito que não estejamos dimensionando. Quando falamos de contexto escolar, temos que falar da educação formal em sua totalidade, desde o jardim de infância até nível inicial e até a universidade. Porque chegar à universidade, onde esses universitários serão nossos políticos. Então, quando falamos de nível escolar, são todos os estágios que tem a educação nos distintos países do mundo, a educação envolvida. E aí passamos a apoiar a sociedade toda, sobretudo as pessoas com enfermidades crônicas não transmissíveis, porque estarão mais afetadas pelo coronavírus, sabidamente, vão precisar de cuidados especiais. Isso também inclui os grupos vulneráveis.
Essa imagem é uma homenagem a um dos nossos membros especiais. Buscaria estratégias, como falamos antes que inclua a atividade física da vida cotidiana e que isso faça parte da agenda. Os serviços de saúde profissionais que prestem atenção especial aos benefícios, como dizia a Mariona, além de sugerir, o que sugerir? Então, a pessoa entra nas redes sociais, vê pessoas fazendo atividades físicas, só que tem que ter uma formação especial para evitar os danos. Então, qualquer um hoje está fazendo aula virtual, e isso não é para qualquer um. 9, trabalhar fortemente com a acumulação de 150 minutos de atividade moderada. Então, diminuir o tempo sentado, já falamos. Isso tem que estar muito explicitamente no manifesto. Os meios digitais. Isso que estamos fazendo agora vai se instalar. Isso vai ficar a partir de agora. Então, vamos continuar aqui em pé e podemos também mover-nos um pouco. Eu estou de acordo quando no ano passado, no anterior, no simpósio de Vitor, nós ficamos assombrados porque um dos palestrantes deu sua palestra caminhando com o grupo. Brilhante! Ele se adiantou, um visionário. Então, nesse ponto 10, temos que fazer com que as pessoas que estão usando celulares possam andar pela casa. Olhem só, nós estamos aqui em pé, eu vi que vocês estavam mal sentados, eu já estou melhor agora, me estico, e temos que gerar estratégias para que esse tipo de seja comprada pelas empresas, essa ideia, para que entendam que isso vai trazer um benefício. Então, agora podemos nos sentar. Eu vou convidar, porque em dezembro, como disse o Vitor, tem que ser um mês de lançamento com toda a fúria, em que temos que conseguir para que pelo menos 60 países participem da reunião mundial. Aqui está o convite e continua se somando gente: Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Argentina, toda essa lista já são os primeiros confirmados. 2 e 3 de dezembro. Então, aqui estamos vendo o Oscar Zito. Fica totalmente registrado. Vitor fazendo uma caipirinha para todos. Júnior liderando essa parte. Isso está faltando. Então, aqui tem uma pequena pastilha, é a da felicidade. Bom, amigos, qual é a proposta final? Que se coloque todo passo conta nessa pastilha. E, a partir daí, comecemos a somar atividade física para a vida, porque precisamos dela mais do que nunca. Muito obrigado, um abraço enorme. Vitor, você sabe o quanto eu gosto de você e o quanto eu estou do seu lado nessa luta em direção à vida saudável. Eu vou dar o exemplo e ser mais breve. Agora vamos ter o prazer de escutar Macister Habacuc, é um grande colega apaixonado pelo ensino. Ele passa por bicicleta, corrida. Macister, a palavra é sua. Muito obrigada. Oscar, vocês já me escutam? Sim, escutamos. Ok, perfeito, obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Vitor Matsudo para estar aqui nesse simpósio, compartilhando a mesa com vários amigos, vários colegas, enfim. Eu fui convidado para falar um pouco sobre essa proposta de manifesto para atividade física na época pós-Covid. Eu acredito que para abordar esse tema, a gente tem que começar pela análise breve
dos danos causados pela doença, pela patologia e como que isso se reflete, e passando basicamente pelos benefícios do exercício físico, e depois a gente vai dar uma repassada na chamada ação, no call to action. Como vocês sabem, essa pandemia acabou afetando ou prejudicando grande parte da qualidade de vida, e um dado que eu queria mostrar é justamente esse, na região do continente americano, que foi a mais afetada. Foi a região que mais teve o número de mortes em decorrência do coronavírus, ou seja, 3 dos 4 principais países, Estados Unidos, Brasil e México, estamos aqui nessa região, então a gente tem que trabalhar arduamente para tentar diminuir esse nível de mortalidade, bem como diminuir o número de contágio e de infecções. E, portanto, a gente tem que começar a entender parte desse quebra-cabeça ideológico e que a gente vê todo dia nas notícias, mas além de tudo isso, a gente tem que saber como que realmente isso impacta ou afeta a nossa qualidade de vida. A gente sabe que tem surtos, né, que é quando uma doença se desenvolve em uma determinada região, e quando você tem vários surtos em uma região maior, você passa a chamar aquilo de epidemia. E depois, essa epidemia passa, quando ela afeta o mundo inteiro, a gente chama de pandemia, que é claramente o que a gente tem nesses dias. No entanto, a gente tem outras pandemias que já estavam ativas, que é a obesidade e a inatividade física. Quando essas pandemias atingem um ponto de sinergia, algo em comum, que prejudica as pessoas, aí a gente começa a chamar aquilo de sindemia, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, quando você tem várias pandemias concomitantes. Portanto, a gente vai estudar essa interação, algo que a gente já vinha estudando nesses grupos. Uma coisa interessante é que o sedentarismo está promovendo a obesidade, e num círculo vicioso, a obesidade leva ao sedentarismo. Isso se torna ainda mais complicado quando a gente percebe que tanto o sedentarismo quanto a obesidade vão favorecer o desenvolvimento de diabetes, hipertensão e todas as complicações associadas a ambas as doenças. A gente está falando de patologias cardiovasculares, patologias do cérebro, e isso é o que a gente chama do quarteto da morte. E aí, como que a gente pode começar a associar o Covid a toda essa situação? Em março, alguns artigos foram publicados em que mostrou uma alta predisposição da Covid em se ligar a um receptor chamado ACE2 nas artérias, e ele está presente principalmente em quem tem obesidade, hipertensão, e, portanto, essas pessoas acabam tendo um nível mais intenso de sintomas e e também há uma maior mortalidade em decorrência da Covid entre esses tipos de paciente. E, portanto, são essas pessoas que vão ter uma infecção mais intensa, porque toda essa gordura serve como reservatórios para a multiplicação do vírus, o que gera um prognóstico pior. Portanto, a gente vê uma relação importante entre essa pandemia, a pandemia da obesidade, e agora essa infecção da Covid. Se a gente se aprofunda um pouco mais, só para demonstrar essa interação molecular entre essas patologias, como a obesidade e a diabetes, elas têm um fundo patológico em comum, que é uma disfunção mitocondrial, que nós conhecemos simplesmente como uma baixa PGC1-alfa e um aumento da resistência da insulina, que é algo bem marcado, principalmente em quem tem hipertensão. E no caso das 3 patologias, também existe uma diminuição da imunidade e um aumento de fatores pró-inflamatórios, como o TNF-alfa, que acaba aumentando em quantidade. Quando existe esse tipo de interação, você pode ter a forma infecciosa grave da Covid, que pode causar debilidade, porque a pessoa se move pouco, complicações cardiovasculares, o que vai gerar um maior nível de mortalidade devido à maior seriedade da doença. Portanto, é necessário entender que todas essas pandemias já
né, existentes ou pré-existentes, nos tornam mais vulneráveis à Covid. E é algo que a gente deve considerar, porque é parte do manifesto dessa era pós-Covid. Ou seja, neste momento, a gente tem que lutar de maneira forte contra essas 3 pandemias que nós já temos, mas também temos que visualizar que pode acontecer outras pandemias. Então, em 2009 teve uma outra pandemia também por um vírus da influenza. E claro que com certa periodicidade nós vamos ter outro tipo de infecções. Por isso a gente tem que preparar a população e demonstrar que o nosso estilo de vida não é o adequado e, portanto, há uma grande necessidade de mudança. Por fim, outro ponto que o Mário também já comentou, e essa interação também eu já comentei, quando a gente tem a Covid, o que aconteceu? Todos nós recebemos a ordem de ficar em casa. Então, por exemplo, o estresse, os níveis de cortisol subiram. Mas essa ideia também de estar em casa, como o Oscar comentou, aumenta o estresse, a expressão de alguns hormônios, como o cortisol, e isso vai acabar afetando as outras patologias que nós já estudamos. Portanto, é importante buscar estratégias para o manejo de todas essas condições, todas as patologias metabólicas, de estresse, e para isso a gente tem que revisar todos os benefícios do exercício. Nesse simpósio que a gente mais falou, e eu vou repassar aqui, a gente sabe que a atividade física nos ajuda a aumentar o número de células de defesas, a gente vai ter uma quimiotaxe, e os glóbulos brancos vão acabar indo para lugares onde estão os vírus e bactérias e ser mais eficientes na eliminação delas. O exercício físico adequado também leva a um melhor manejo do estresse, liberação de endorfina, e diminui os fatores pró-inflamatórios, como o TNF-alfa. A prática frequente de exercícios, 3 a 4 vezes por semana, também diminui a resistência à insulina, aumenta o nível de oxigênio no sangue, o que diminui o risco cardiovascular e metabólico, e também causa um aumento nas proteínas GC1-alfa e CYP3, o que aumenta a produção de energia, para que nós estejamos mais preparados para enfrentar a Covid. Portanto, uma das melhores estratégias que nós vamos gerar para qualquer tipo de infecção, seja ela a Covid ou qualquer outra que a gente venha a ter, é justamente ser fisicamente ativos. Por isso que isso é algo que a gente tem que deixar muito claro para os pacientes. A mudança de estilo de vida que a gente quer promover, principalmente para promover uma melhor qualidade de vida e preparar o nosso corpo para evitar qualquer situação prejudicial, para enfrentar qualquer situação. Portanto, eu gostaria de refletir sobre alguma das propostas que nós temos aqui no manifesto. A gente tem os pontos aqui que requerem inovação. Então, nessa pandemia, as pessoas ficaram fechadas em casa e muitas universidades acabaram reagindo de maneira positiva, e criar práticas ou sessões de atividade física em casa, mas como vocês sabem, como o Oscar comentou, tem que ser gente que saiba realmente como ministrar isso. E eu acho que nós estamos em uma época em que muitos softwares estão sendo criados para o controle da intensidade do exercício físico, e a gente tem que utilizar toda essa tecnologia disponível, todos esses recursos disponíveis que nós temos para a medição do esforço, para poder, de maneira correta e adequada, instruir cada um desses pacientes em como realizar os exercícios. Ver o paciente através da câmera permite que nós vejamos a postura, quais são as mudanças necessárias na realização do exercício, e portanto, eu acho que temos que utilizar todos esses recursos, e novamente, eu vou falar, com pessoas que saibam ministrar sessões de atividades físicas. Essa é uma mudança que acaba chegando para mudar, e a gente precisa, então, de pessoas que realmente entendem do assunto. E em relação a políticas públicas, a gente tem que dar muita ênfase no transporte ativo. A maioria das cidades grandes na América e na Europa começaram a investir em ciclovia. Para quê? Para promover um pouco mais esse tipo de atividade física.
atividade física no transporte ao trabalho. E a gente tem que conversar com os geradores de políticas públicas para que as cidades caminhem realmente nessa direção. A gente também tem que investir no tema de segurança e igualdade, porque tem gente que, claro que tem grupos mais vulneráveis, como as mulheres e as crianças, que veem desvantagens nesse tipo de transporte. Portanto, a necessidade de promoção de uma ideia de cidades mais caminháveis e que se dê preferência ao pedestre, ao ciclista, ao transporte público e, por fim, só lá no final chegue o transporte privado. Tudo isso vai gerar cidades mais amigáveis, com menos estresse, mas o mais importante de todos é que isso vai trazer uma melhora da qualidade de vida para todos que residem naquela cidade. A gente também tem que promover acesso livre a unidades esportivas, para que a qualquer momento alguém pode chegar a um desses lugares e realizar atividades físicas. A gente sabe que tem desafios, e a gente sabe também que a gente tem que tirar do caminho qualquer desafio, qualquer barreira que impeça as pessoas de realizar atividade física. Portanto, é necessário expandir o acesso livre a esse tipo de local. Por fim, uma outra abordagem que nós temos, o que a gente já vem considerando há muitos anos, é esse modelo que nós chamamos de modelo ecológico social, em que nós temos que colocar estratégias populacionais, como a revisão de políticas públicas, a promoção de atividades nas indústrias e organizações, e a gente pode aproveitar as associações médicas, associações de enfermagens, enfim, aproveitar os grupos que nós temos aqui no México, em León Bonaparte. A gente tem bastante experiência com os grupos de incentivo social e vez mais a malha cicloviária está sendo expandida. E a gente também tem que fazer uma prescrição interpessoal, em que a gente passe isso para o paciente também na consulta, mas que a gente deixe claro que essas atividades devem ser realizadas em família, ou seja, com isso a gente consegue ter um efeito além de uma pessoa única, o efeito consegue alcançar a família e a gente pode alcançar famílias saudáveis. E por fim, a gente chega à prescrição individual, na qual a gente considera as características do paciente e, portanto, a necessidade é abordar esses 5 pontos para poder ter a esperança de um câmbio, de uma mudança social. E eu deixo aqui essa reflexão e, para me despedir, eu gostaria de convidar vocês para a reunião de ciências médicas, na qual nós vamos ter um bloco de atividades físicas com o Dr. Matsudo, que vai falar de atividade física. Eu deixo o link aqui para vocês em cima, reunião Ciências Médicas Augusto, que vai ser um evento virtual e gratuito em 14 de outubro, mas as inscrições terminam no dia 7. Se vocês gostariam de ouvir o Dr. Vitor, vocês podem estar lá para acompanhar. E da minha parte é isso tudo. Isso é tudo. Ok, muitíssimo obrigado. Por algum motivo você passou muito bem, mas enfim, a gente continua aqui. A gente está dentro do horário. E agora, a Rúbia Ruiz Gomes vai passar sua palestra, é a coordenadora interna de atividades físicas e saúde pública. E um passarinho me contou que ela também é uma atleta urbana, né? Ela pratica bastante atividades em casa. Parece que ela tem uma academia na casa, em casa, né? Núbia, você tem a palavra. Então, bom dia a todos, a público e os companheiros também dos diferentes países. Uma saudação especial, agradecimento ao Dr. Vitor Matsudo e à sua equipe de trabalho por convidar o Ministério para participar desse evento. Como o Oscar mencionou, sou Núbia Ruiz, sou coordenadora de atividade física do Ministério do Esporte da Colômbia. Vou acompanhá-los nesse espaço para falar da experiência da Colômbia
na atividade física dentro da pandemia, e também a proposta do nosso país para contribuir com esse manifesto que é relevante para a tomada de decisões em nível mundial. A agenda que temos programada para essa apresentação. Então, o contexto para a atividade física, onde nós fizemos uma ampliação para todas as estratégias que contemplem atividade física, recreação, até as estratégias do Ministério do Esporte, as ações emergentes, e precisamente essas atividades que nós consideramos chaves para que mais pessoas se movam e obtenham todos os benefícios para a saúde e qualidade de vida. Então, aqui a importância desse trabalho intersetorial, interinstitucional para nós, como país, foi fundamental para poder chegar a mais pessoas. E o governo da Colômbia, o seu poder executivo, encabeçado pelo presidente da República. Então, e dentro disso, dessa organização política administrativa, dentro do departamento, 5 distritos, 1.123 municípios no país e uma população de mais de 50 milhões de pessoas, porque é importante, e eu queria trazer isso como contexto para a intervenção, porque a partir do governo nacional, em 6 de março, quando foi identificado o primeiro caso de Covid, foram tomadas medidas enfocadas para garantir a saúde da população, e então houve uma série de medidas em bloco, a partir de 6 de março, o isolamento preventivo, a emergência sanitária, e estamos em um isolamento seletivo, distanciamento individual, em que a responsabilidade individual e coletiva é importante para conseguirmos manejar essa pandemia. Então, foram tomadas medidas em todos os setores e havia um monitoramento permanente e com alinhamentos, protocolos, orientações e diretrizes, especificamente para o setor de atividade física e esportes na Colômbia. Foi trabalhado, então, com o Ministério de Saúde, de Esporte e do Interior para que se fizessem alinhamentos claros para essa coordenação entre níveis e municípios, para que as pessoas pudessem se beneficiar de medidas para fomentar a prática da atividade física. Então, foram expedidas muitas normas. Então, na primeira instância, então, com a possibilidade na Colômbia de que as pessoas de 18 a 60 anos pudessem fazer atividade física individual e progressivamente dentro da situação da pandemia, com as crianças com menos restrições e os idosos também, que pudessem também se garantir os direitos a elas e proteger a saúde. Então, eles, devido às comorbidades, teriam maior risco à Covid-19. Então, temos um marco normativo com resoluções que nos permitiram elaborar protocolos de biossegurança, e como nós, então, estávamos promovendo atividade física, nós, então, que precisávamos também abrir possibilidades de atividades grupais com as intervenções que nós fazemos. Mas, claramente, essa situação por Covid-19 exige tomada de decisões de transformação de cidades, e aqui eu mostro uma imagem de Bogotá, que é um início. Bogotá fez essas rotas temporárias para a comunidade ativa. E com a pandemia, isso se ampliou para que mais quilômetros fossem habilitados nos territórios para que as pessoas se movimentassem. Poucos estão se movimentando, porque aqui
isso tem uma importância relevante para diminuir o risco no sistema de transporte massivo. Então, a atividade física tem 4 programas grandes. Então, vias ativas e saudáveis, monitoramento, treinamento, todas as estratégias estão em um enfoque teórico, psicológico, biológico, e esses há normas individuais, e também não foi exceção. E nessa ordem de ideias, dentro das características populacionais e do país, nas estratégias que estivemos desenvolvendo ao longo de 12 anos com estilo de vida saudável, desenvolvemos as estratégias de grupo regulares e não regulares de atividade física, eventos maciços, vias ativas e saudáveis, aconselhamento a lares, institucional e também com o propósito de chegar à comunidade com mais amplas estratégias e definitivamente dentro do marco dessas iniciativas, no país foram feitas alianças com meios de comunicação, por exemplo. Nós começamos em Misiones e desde março com um programa Tendo Juntos e no Canal 13 para chegar a mais pessoas no país e com uma oferta permanente com conteúdos virtuais no canal do Ministério do Esporte, chegando com conteúdos para que as pessoas possam fazer atividade física em sua casa. Então, um grande desafio nacional de atividade física, em que convidamos as pessoas, a partir de sua casa, que façam qualquer tipo de movimento com caminhada virtual para sensibilizar as pessoas para a atividade física. Então, foi uma oferta permanente e continua, e a ideia é que nós levemos às casas, aos lares, de maneira presencial também, para que incentivar as pessoas e que elas se beneficiem. Então, a importância de gerar conteúdos virtuais, então, com uma diretriz interativa, me mantenho ativo e me cuido em casa, então, isso para chegar a toda a população, porque temos consciência das limitações quanto à conectividade. A ideia é que com essas estratégias possamos chegar à população de diferentes maneiras. Há algumas imagens de como isso funcionou na casa das pessoas, para que façam pelo menos 3 vezes por semana, façam atividade física com sessões de 60 minutos para estarem de acordo com as diretrizes de atividade física e também incentivando para que façam atividade ao longo de todo o seu dia. Então, a Rota em Movimento foi uma estratégia, nós sabíamos que só podíamos chegar com conteúdo virtual, mas também nem todos tinham essa possibilidade, portanto, criamos uma rota para que se chegasse de maneira presencial. Então, aqui, com todo o distanciamento, para poder chegar às pessoas que nos dessem de maneira presencial, porque consideramos que esse tema dos benefícios para a prática da atividade física, mas também benefícios em saúde mental eram fundamentais. E então, vemos aqui a possibilidade de ter o contato mais próximo dentro dessa situação de Covid. Então, chegamos a mais de 23 departamentos do país, a mais de 24 mil pessoas, mais de 100 mil lugares, com estratégias para chegar, onde conseguimos chegar mais diretamente à população, sobretudo as crianças e idosos que tinham mais restrições no início em termos de sair ao espaço público. Aqui algumas imagens do contexto do país e como chegamos às regiões. Essa estratégia La Ruta em Movimento é da Sports Medicine, é uma estratégia nova dentro da pandemia, que se denominou como título desse documento,
onde há vontade, há ação. Esse foi o título desse documento. Então, a partir das intervenções do Governo Nacional da Colômbia. Aproveitar todos os espaços, estamos num torneio virtual da FIFA 2020, conseguimos incorporar pausas ativas para atividade física, sensibilizar para romper com os comportamentos sedentários para que a atividade física faça parte do cotidiano. Então, aqui temos a atividade física grupal com diretrizes para isso, para que os departamentos e municípios pudessem desenvolver essas atividades com todas as seguranças, com distanciamento, e são chave para levar a cabo as atividades, e isso está sendo acompanhado por toda uma equipe com protocolos, e já foram ativados no país, e com o distanciamento, para que possamos ter um controle precisamente das pessoas que participam. Então, isso é muito importante para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Então, focamos nisso, em toda a parte educativa, porque não são só as medidas do governo, mas sim, como mencionei, as pessoas precisam ter essa responsabilidade individual, isso é chave para adotar hábitos saudáveis e, assim, possam influenciar também as pessoas em seu entorno. Então, aqui temos, na semana passada, a Semana de Hábitos de Vida Saudável, dia 24 de setembro, na Colômbia, é o dia da luta contra a obesidade. Então, dentro dessa celebração, fizemos uma caminhada virtual de 5 quilômetros. Então, viajamos em simulação por diferentes partes do país e orientamos as pessoas que não tinham uma esteira ou um elíptico que pudessem se unir a essa celebração. Todos os processos de treinamento, fizemos um fórum para isso, Vitor nos acompanhou, e então, com essas mensagens sobre a importância de todo passo conta. E a geração de cursos virtuais, porque também é fundamental ter capacidade instalada no território. Temos uma escola virtual do esporte com o foco de orientar a atividade física e musicalizado, porque isso é o que mais movimenta as pessoas. Somos um país de ritmo, de música, então são as intervenções que nós levamos a cabo e vamos continuar com conteúdos para que mais pessoas possam ser treinadas e que a atividade física possa ser exercida de forma segura e chegar a mais pessoas. O investimento foi de mais de 3 milhões de dólares. Aqui são com os números, com os monitores, articuladores, e com certeza queremos sublinhar o que foi para o país o fortalecimento desse intersetorial, porque temos trabalhado dessa forma entre os departamentos, Ministério da Saúde Interior e de Educação, Ministério do Comércio também. Aqui estão as reativações das diferentes linhas econômicas do país, mobilidade, Ministério do Transporte, de Comunicação, das sociedades científicas. Então, as universidades também participaram ativamente das diretrizes para dar segurança, trabalho em rede. Então, essa tarefa era para gerar mais estratégias para nos fortalecermos nesse trabalho. Então, essa Associação de Medicina do Esporte Colômbia, a RAFA, Rede Colombiana de Vias Ativas e Saludáveis, e também os departamentos e municípios do país
os nossos pares para chegar a maiores intervenções no território nacional. Então, os nossos acréscimos para o Manifesto da Promoção da Atividade Física no pós-Covid, fomentar o uso do transporte ativo em bicicleta ou caminhando, já foi mencionado no fórum de hoje. Então, o tema das vias saudáveis é uma estratégia que temos fortalecido, tem sido um modelo para muitas regiões do mundo. O tema das alianças com a academia, não só no propósito de validar, mas também de apoiar os processos de acompanhamento, de incorporação de conhecimento, inclusão e informação, que é chave em todos os níveis. Documentar as ações, as boas práticas, porque estamos focando criar e gerar intervenções, mas isso também é importante para que possamos compartilhar as lições aprendidas. Então, aqui temos tido o apoio do governo nacional, departamental e municipal. É necessário continuar trabalhando em ciência política, elemento de escalabilidade de intervenções com aumento progressivo da cobertura, escalabilidade vertical, bem como horizontal em todos os processos de treinamento, para que mais pessoas possam acessar facilmente os conhecimentos e possam gerar mais oportunidades de prática, de atividade física para a população e gerar estratégias para mitigar os comportamentos sedentários na população. Mais de 500 pessoas no país estão projetando estratégias, acompanhando a comunidade para sensibilizar com relação a todo o passo conta e construir uma Colômbia mais ativa e saudável. Então, aqui está as nossas redes sociais, todos, o Facebook, Instagram, Mindeporte Col. E muito obrigada pelo convite. Então, estou aberta a perguntas. Posso compartilhar as experiências e tenho muito interesse em conhecer e saber tudo o que estão fazendo na região. Muito obrigada a todos. Muito bem, Núbia. Quando eu vi seus 33 slides, eu quase infartei. Mas, com sinceridade, Colômbia sempre está à frente. Temos aprendido muito com a Colômbia e te agradecemos a sua contribuição. Então, vamos continuar com o nosso painel. Agora temos a Maribel Parra, uma docente nata da Pontífica Universidade Católica de Valparaíso. E, se não me falha a memória, foi federada uma grande esportista em bicicleta e algumas outras disciplinas. Então, Maribel, querida amiga, a palavra é sua. Então, olá. Vocês me escutam? Vocês me veem? Sim, sim. Bom, é basicamente isso que eu estava perguntando. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui. Para mim, isso é um compromisso total com a organização e principalmente com o Simpósio de Ciência Internacional de Esporte, que é um dos eventos que estão agendados para mim. Então, eu tento sempre estar presente e eu gostaria, portanto, de agradecer ao Vitor, agradecer à grade aqui. Mais uma vez, é uma alegria poder contar com os amigos de sempre aqui. Sempre eu sinto falta da caipirinha, né? Seria muito legal se a gente pudesse depois se reunir para tomar uma. Mas, enfim, uma das coisas que a gente tem que passar limpo é que, pela primeira vez, começou a discutir-se tanto esse ponto da atividade física. A gente nunca percebeu, né, o significado de poder se mover, sair para comprar alguma coisa, mas hoje todo mundo quer fazer atividade física, principalmente hoje. Eu vou fazer
uma cronologia, vamos fazer uma linha do tempo aqui básica, que se inicia em março, e quando a Covid já virou uma pandemia, e aí, de repente, o nível de infecções se acelera, e em 3 de março ocorre o primeiro caso de coronavírus no nosso país, que foi trazido por um chileno que estava fora do país, e aí em março, basicamente, o governo suspendeu as aulas, e aí em 23 de abril as aulas foram suspensas, sem definição de quando ia voltar, e na verdade até agora não voltaram as aulas, exceto que hoje, pela primeira vez, depois desse período todo, algumas cidades estão voltando à normalidade, claro, entre aspas, né? E, enfim, o importante é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é que essa pandemia já ceifou mais de 1 milhão de vidas, e que supostamente hoje, especificamente hoje, a gente está no número 1.023.158, mas a gente não esqueceu da principal pandemia que está aqui já há muito tempo, que é a pandemia da inatividade física. Como nós sabemos, já ceifou mais de 5 milhões de vidas. Então, quer dizer, a gente está enfrentando uma coisa que não é nada novo, e hoje a gente tem uma situação muito pior, porque a gente tem 2 pandemias paralelas, e justamente é a atividade física que poderia... Maribel, perdão por interromper, é que você está passando algum slide ou não? Você não colocou nenhum slide ainda? Sim, eu estou mostrando os slides. É que a gente não consegue ver nenhum slide aqui. Você tem que compartilhar sua tela primeiro. Como que eu faço isso? Maribel, na parte de baixo tem um botão verde que fala compartilhar tela. Eu acabei de aprender isso. Mas estava aqui. Vamos ver. Agora sim. Aí você tem que colocar no modo apresentação. Mas estava no modo apresentação. Bom, enfim, agora vocês veem? Sim, agora sim. Você pode continuar agora, desculpa. Bom, eu já passei um montão de slides aqui, enfim, da cronologia, do histórico, né, da situação do coronavírus. E como eu falei, aqui a gente tem um mapa com a quantidade de mortes que ocorreram, e hoje especificamente, se a gente perceber, a gente tem essa cifra que eu já comentei, mas como eu tinha dito, na verdade, a taxa de mortalidade de outra pandemia, que é da inatividade, já ceifou mais de 5 milhões de vidas. Mas, enfim, como resultado, as autoridades em todo o mundo, colocado de forma simples, eles fecharam as coisas, limitaram as atividades. A gente está falando das escolas e, enfim, todo mundo começou a trabalhar de casa, como todos nós já sabemos, e, portanto, isso chegou como uma medida de prevenção para evitar o contágio, e o significado disso, posto de maneira simples, é que essas medidas, infelizmente, acabam potencializando a possibilidade de infecções, porque você fecha os parques, você fecha as academias e, claro, as escolas. Então, o que acontece? A outra medida é que você impede atividades que ajudam a combater essa patologia, e claro que a diminuição da atividade física leva consigo consequências negativas, e você acaba não conseguindo enfrentar a obesidade, a diabetes, e muitas das outras coisas que já foram mencionadas nas apresentações anteriores. Portanto, já ficou muito claro que o exercício físico, manter-se ativo durante o período de pandemia, que é o período que nós estamos vivendo, é muito importante. Bom, qual é o problema? A inatividade física aumenta devido às medidas de contenção que foram impostas pelos países para o controle da infecção, e claro que isso cria uma limitação da mobilidade, alteração das rotinas diárias,
você não vai mais, não se desloca mais até os lugares de trabalho ou estudo, que era uma das formas de realizar atividade física. Você não passeia mais, não caminha mais, e você não pratica mais esporte, nem faz atividade física recreacional. Portanto, esse confinamento generalizado, ele diminuiu a prática da atividade esportiva, ou levou pelo menos ela ao mínimo. Então, a única coisa que a gente poderia fazer era realizar atividade física em confinamento. Agora, no contexto escolar, quais são os efeitos? Primeiro, as pessoas tinham que mudar totalmente a maneira, o estilo de trabalho, e, claro, isso levava a mudanças significativas na agenda de trabalho, houve interrupção da atividade de recreação, educativa, enfim, todo mundo, especialmente as mães, né, que continuam trabalhando, mas trabalhando agora de casa, e agora as crianças já não estão mais na escola, e isso trouxe uma série de situações problemáticas. Então, a preparação de aulas passou a ser algo muito mais difícil, né? E é importante permanentemente prestar todo o apoio devido. Então, qual que foi a realidade disso? A população mundial está cada vez mais velha, mais obesa, mais inativa fisicamente, o que aumenta o risco de infecção de Covid. Além disso, a atividade física regular de intensidade moderada, como todos nós sabemos, que melhora a imunidade contra patógenos e reduz a morbilidade e mortalidade por doenças respiratórias. Ou seja, o que nós vemos hoje é que esse hóspede biológico, de certa maneira, a atividade física é uma coisa que evita a hospedaria desse patógeno e pode promover a imunidade. Portanto, tudo isso que a gente já falou, essa mudança, essa diminuição de rotina de atividade física e exercícios, ele aumenta a susceptibilidade à infecção e cria também outras comorbidades. Como nós falamos, a atividade física ela pode ajudar a evitar tudo isso. Bom, e quais outras situações que o confinamento produziu? Bom, uma delas foi a redução de gasto energético e redução da exposição à luz solar. Portanto, houve uma redução também da atividade física. Aqui, por exemplo, a gente tem alterações nos padrões de sono e nos parâmetros de sono. E essas alterações levaram as pessoas a dormir não somente de noite, mas também fazer algumas siestas, e isso acaba mudando os horários de trabalho, as pessoas ficam muito tempo em frente a uma tela, e tudo isso cria um tempo de sono muito maior e muito mais alterado em relação ao anteriormente. Portanto, isso também traz alterações nos horários de comida, nos horários de alimentação, o que cria uma resistência à insulina, diminui a síntese de proteína muscular e, claro, isso muda os padrões de atividade física. Então, como vocês podem ver, isso gerou um grande problema e um problema que leva também não somente que afeta também não só a uma pessoa, senão ele afeta também todo o grupo familiar, né, toda a família. Então, outras coisas que nós já vimos também em outras apresentações que falaram mais ou menos a mesma coisa também é que a atividade física melhora o sistema imunológico e reduz o nível de inflamações. Também ficou claro que a atividade física fortalece os dois processos biológicos que reagem à infecção. Então, quer dizer, os efeitos da atividade física sobre a imunidade e inflamação respiratórias, infecções respiratórias virais, isso já foi, enfim, comentado por várias pessoas. Agora, nesse caso, como também foi dito antes, o mais importante é como saber lidar com o estresse, com a ansiedade, os efeitos psicossociais que esse isolamento social traz. Então, isso tanto em crianças como em adultos. Então, a gente precisa do quê? De alternativas mais viáveis para se exercitar, como, por exemplo, correr, pedalar, ou para se deslocar até o trabalho, como as pessoas faziam antes, e agora hoje elas não têm essa possibilidade, e
é importante realizar essas atividades de maneira individual, evitando contato com outras pessoas, porque, principalmente nesse momento de já desconfinamento. Agora, o mais importante é manter a distância recomendada. Como neste momento nós estamos nesse processo de sair novamente do confinamento, pelo menos no Chile, a gente acabou ficando 198 dias confinados. Algumas pessoas continuam confinadas, outras já começam a sair, mas seguir essas regras é importante. Bom, agora, quais são os riscos? A gente já viu isso anteriormente, os riscos são a redução do gasto energético diário, da ingestão de energia, um sono descompensado e, claro, a diminuição da atividade física voluntária. Ou seja, você pode sair para caminhar, pode fazer exercício, e você não poder caminhar, não poder fazer exercício. Portanto, isso pode aumentar rapidamente uma crise, vai criar uma crise cada vez maior de saúde pública e, claro, isso acaba gerando uma crise de saúde cardiometabólica. Agora, o que é importante nesse momento? O importante nesse momento é continuar, eu não vou falar o que vocês já conhecem, mas é seguir as recomendações de atividade física relacionadas às atividades físicas durante a pandemia e aumentar a atividade física. A gente não está mais falando de 150 minutos, a gente está falando em aumentar o tempo de trabalho, a intensidade das atividades, porque o que a gente viu é que a gente tem uma exposição muito maior ao estado sedentário, então aumentar o tempo de atividade física. Portanto, aqui a gente tem uma breve atualização do que está sendo proposto. Então, nesse caso, isso está de acordo com o que a maioria dos palestrantes anteriores falaram, é que criar grupos de pesquisa para trabalhar de maneira coordenada em cada região, ou seja, unificando, direcionando os estudos ou as pesquisas para criar evidências e não produzir pesquisas duplicadas, ou seja, evitar que duas pessoas estejam trabalhando em direções diferentes, senão que todas tenham o mesmo norte e as mesmas possibilidades de trabalho para poder ampliar a informação, expandir essas informações de maneira melhor. Outro ponto importante é reduzir o financiamento de políticas públicas que têm por objetivo a promoção de atividade física e desportiva, ou seja, quando eu falo isso, reduzir o financiamento de políticas públicas, eu quero dizer que, no caso do nosso país, por exemplo, isso significaria diminuir o financiamento de políticas públicas para a produção de atividade física, de maneira que ela não deve ser considerada um gasto público, ou seja, mais que tudo, ela é uma inversão, um investimento social. Mudar o tipo de abordagem que a gente tem em relação a políticas públicas relacionadas à atividade física. Não sei se ficou muito claro, mas enfim, outro ponto também seria eliminar o ICMS de todos os equipamentos de produtos deportivos. Então, muitos desses equipamentos continuam inflacionados e continuam com o preço subindo. Então, limitar o custo para o comércio desses equipamentos por meio de alguma lei, uma medida provisória, enfim, isso seria importante. Outro ponto importante seria aumentar os níveis de atividade física da população, tanto durante a pandemia quanto pós-pandemia. Eu acho que isso é importante. Acho que nos consultórios tem que ter um raciocínio cada vez mais forte, prescrição de cada vez mais atividades físicas, a promoção de atividade física ao ar livre e também associada ao transporte, ou seja, sempre mantendo também o distanciamento físico adequado. Outra situação importante seria monitorar em tempo real a tendência e os comportamentos de pedestres e ciclistas e informar isso aos governos locais, para que isso possa orientar o design urbano e o planejamento de transportes
É claro que em algumas regiões da América Latina tudo isso está muito bem implementado, tem zonas verdes, áreas verdes, etc. Mas tudo isso tem que ser construído nos diferentes bairros em base a essas informações e a melhor maneira de que toda a população tenha acesso à atividade física. E, por fim, promover ambientes escolares ativos, ou seja, você fechar você pode criar ao redor das escolas uma área de 4 ou 5 quarteirões em que as pessoas possam, em que os alunos possam caminhar, andar de bicicleta. Hoje em dia isso não acontece porque, em geral, o que acontece? Os pais levam os filhos à escola e geralmente isso causa trânsito nos bairros, porque os pais têm que deixar as crianças na escola, e isso evita que as crianças caminhem. E, portanto, também isso seria uma proposta de melhoria para essa situação. A outra proposta é aumentar a prescrição de atividade física, que é como, isso já está se repetindo, e aqui lugares seguros para pedalar, identificar quais são as rotas seguras para caminhar, para pedalar, e aumentar cada vez mais essa malha cicloviária, e para isso seria bom ter um protocolo de acesso a atividades físicas em ambientes externos, ou seja, criar situações, estudar e melhorar a infraestrutura do local e também promover as áreas que sejam em que seja factível realizar atividades físicas entre as pessoas que moram naquela região. Portanto, eu acho que o que é importante para o sedentarismo, e eu só gostaria de lembrar que o sedentarismo mata, e, portanto, o melhor nesse momento de pandemia, é saber que essa pandemia pode ser uma grande oportunidade, uma oportunidade real de promover a atividade física para que os seres humanos deem realmente a importância e o valor que poder se mover tem. Então, portanto, essa é a maior mensagem que eu tenho para passar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Maribel. Sempre muito diligente. Foi uma apresentação muito boa. A gente está um pouquinho fora do tempo, mas a gente tem uma certa flexibilidade aqui. E, portanto, agora eu vou passar a palavra ao meu grande amigo Ángel Javier Pérez, que é o que eu queria ser. Ele tem um conhecimento que ninguém tem, que meu sonho era virar um professor de educação física, e eu não sei o que aconteceu, mas enfim, em relação aos novos protocolos, ele vai falar sobre atividade física no seu país, que está basicamente nos ombros dele. E, Ángel, a palavra é sua. Olá, muito obrigado de novo a Celafisc, Dr. Matsudo, por essa oportunidade. Então, vocês estão vendo a apresentação? Essa é a placa, né, o outdoor que a gente fez, o cartaz que a gente fez. E esse ano a gente tinha pensado, o que nós tínhamos anunciado, lançar, como nós dizemos aqui, jogar pela janela essa grande realização, porque as populações especiais com a mesma energia que a população sem deficiências. E a nova estratégia para esse ano é o hashtag Agita Challenge, e também está em Insta e Facebook, colocamos esse hashtag e eu vi que todos os estudantes do sistema público e privado pudessem ter acesso. Então, como podem ver aqui, essa organização, que é a de educação física, rede de atividade física, se converteu em Rafapur. Em algum momento aqui eu comecei a me apaixonar pelo movimento
O Dr. Vitor Matsudo, aqui, não sei se vocês podem ver aqui a criancinha com a barra, ampliando o que aconteceu quando decidimos lançar a Marcha da Cidade. Então, aqui nós temos como nós começamos, né? Em 2011, impulsionamos a celebração da Semana Nacional junto ao Dia Mundial de Atividade Física. São projetos piloto. Então, essa foi a primeira marcha. E de 2011 a 2015, nós ficamos experimentando, buscando alianças. Em 2016, começamos a impulsionar a primeira marcha comemorativa. Então, isso é central. E aí nasceu tudo com 40 organizações multissetoriais. Então, as lições aprendidas de 2011 a 15 com o setor privado e público, e as ONGs, então a Universidade de Porto Rico, a Igreja Interamericana, Departamento de Educação, Departamento de Saúde. Quais foram as estratégias utilizadas esse ano para chamar a atenção, especificamente na idade menor, as crianças, a base do país, usamos esse super-herói, isso foi questionado ano passado, a atividade maciça que houve em Porto Rico em 2019, as crianças pediram que o super-herói fosse repetido, e os jovens também pediram que sim, porque então foram reprogramadas atividades maciças, mas não sabemos quando vamos poder relançá-las. O ano já está acabando, não sabemos se talvez em dezembro. Então, talvez em abril poderemos lançar de novo a Semana da Atividade Física. Essa Semana Nacional já está aprovado no calendário nacional. Então, nós fizemos a promoção em casa. Então, houve vários facilitadores, professores de educação física em todo o país. Eles se uniram em vontade e fizeram um planejamento, todo mundo alinhado. Então, começamos a promover essa atividade física, e vocês vão usar aqui a Gita Challenge, com esse hashtag, vocês vão colocar isso, vocês vão ver o que professores e estudantes fizeram. A mensagem principal, a atividade física reforça seu sistema imunológico e previne as doenças. Então, nós sempre repetimos essa mensagem em cada oportunidade que tivermos. Então, houve 3 organizações que se encarregaram, as privadas, de compilar a data para que tivéssemos um ponto importante em nível nacional como internacional também. A proposta inicial com as 3 organizações, com o manifesto em Porto Rico. Então, vamos enviar logo ao Dr. Matsudo, mas a proposta do manifesto nós conseguimos para que em 2015, quando o Rafa foi feita, as reuniões em Porto Rico, para que a Comissão de Alimentação de Porto Rico incluísse esse prato de Porto Rico saudável, que incluísse essa mensagem tão sólida. Então, aqui embaixo, acumule 30 minutos de atividade física para adultos e 60 minutos para crianças, todos os dias. Então, isso é um equilíbrio entre nutrição e atividade física. O que vem aí está atualmente no canal YouTube de Agita Mundo Porto Rico. Podem ver, incluí-la, as 7 personagens.
Então, aqui foi feito, foram feitos vídeos envolvendo todas as idades, escolar, pré-escolar e até a universitária. Então, aqui, esses vídeos foram distribuídos por todo o país para benefício de toda a população. Então, estamos orgulhosos de apresentar, como podem ver, a atividade nos municípios. Aqui temos de 2018, atividades, municípios, os participantes alcançados, e aqui temos todas as crianças do país, aprovado pelo Departamento de Educação, foram incluídos com um professor de educação física nas casas. Então, vocês podem ver que conseguimos, pelo menos, impactar 78 municípios. Esse ano passado, esse ano foi 71. A meta para o ano que vem é conseguir que um grupo esteja trabalhando em atividade física por semana nos 78 municípios. Então, em 2017, desde 2017 para 2018 aumentou. Então, aqui vemos os participantes. Aqui temos um mapa, Porto Rico, as atividades registradas, à direita embaixo, vão ver as organizações que foram incluídas esse ano para poder incluir essas atividades e mostrar ao mundo que isso está se evidenciando. Então, marcar aqui as atividades celebradas, as 10 principais. Há municípios que não fizeram nada no passado. Esse ano começamos a trabalhar com líderes municipais no nível regional e municipal, e houve um sucesso incrível nessas atividades. Os resultados desse impacto, nós, então, temos levado de maneira firme, conseguimos mobilizar 190 mil pessoas em mais de 6 mil atividades registradas durante a semana e o Dia Mundial de Atividade Física na ilha. De 2014 a 2018, houve 6,7% de aumento de pessoas que fazem atividade física na ilha, segundo o Sistema de Vigilância Nacional. E aqui estão meus telefones. O publicitário inventou de colocar todos os meus dados aqui, mas quero mesmo deixar para todos vocês, e tenho um profundo agradecimento ao Dr. Matsuda e à Carolina por sua atenção. Então, quando se trabalha dessa forma. Então, muito obrigado, como sempre, muito construtivo. Maurício, eu queria te perguntar, em termos de horários, como estamos, se é possível abrir para perguntas. Sim, podemos abrir para perguntas. Eu queria começar fazendo um comentário e uma contribuição para o manifesto. Faz tempo que, por causa da minha prática diária na cardiologia, muita coisa que eu vejo acabou sendo mencionada hoje em relação à pandemia, o registro de eventos cardiovasculares e não cardiovasculares subiu muito. Então, o que eu pensei foi a palavra medo. Medo, que efeito que o medo tem sobre a conduta humana? E a outra palavra também que veio à minha mente foi... todo mundo está se perguntando quando que isso tudo vai acabar, né? E essa é uma pergunta que eu tenho a minha opinião pessoal, claro, mas eu vou jogar isso para o painel. Vitor, você também. Vitor e Maurício, vocês também podem fazer os comentários de vocês. Muito obrigado.
Sí, ahora quienes quieren hacer comentarios. Eu gostaria de escutar as opiniões, mas o comitê editorial pós-Covid, por decisão da maioria dos membros, considerou tudo que passou desde o princípio da Covid. Então, o pós-Covid, em princípio, o que começou foi o pós-Covid. Então, a sua pergunta é muito inteligente, mas a gente não tem uma data, com as informações que a gente tem agora, é impossível dizer, por isso o comitê editorial assim o determinou. Bom, o medo é um tema interessantíssimo, porque o medo não foi abordado pelo comitê editorial. O medo é algo que a gente pode discutir mais aqui. Eu acho que a Mariona, na Espanha, pode ter observado o medo das pessoas, eu não sei, mas no Brasil, infelizmente, o medo não tomou conta das pessoas, porque as pessoas saem às ruas sem máscara, fazem aglomeração. Parece que o medo do brasileiro é mais o medo de um jogo entre Corinthians e Palmeiras do que o medo do coronavírus. Na verdade, é uma vergonha. Muito obrigado. Mais alguém? Por favor, Mariana. Ok. Bom, a pergunta que eu fiz para o Oscar em relação ao medo, eu acho que a gente tem que distinguir dois tipos de medo. Um é o medo do vírus e de ficar doente, e o outro é o medo de quem já pegou a doença. O que pode acontecer depois? Então, por exemplo, o que nós vimos, infelizmente, eu inclusive vivenciei isso pessoalmente, foi o medo de eventos trombóticos, pessoas jovens totalmente assintomáticas, uma situação de uma infecção viral que parecia não ser nada, e depois de 5 semanas apareceu trombos, principalmente tromboembolismos pulmonares, infartos, coisas que não se encaixariam com aquele perfil, com aquele quadro. E essa volta a jogar, essa volta à prática de esportes, volta ao treino, seja na medida que for, a gente tem que saber se a gente vai poder voltar do ponto que a gente parou ou se a gente vai ter que ter medo e voltar do início, né? Voltar da estaca zero. Eu acho que esse tema, esse quadro vascular é uma coisa que a gente tem considerado bastante. E também a grande fragilidade muscular, a dor, a grande incapacidade da realização de atividades físicas habituais, que em níveis europeus, o que a gente recomenda hoje é realizar atividades a 50% do que a gente realizava antes de começar. E a gente vê isso também dentre esportistas, o medo de ficar doente. Então, depois que for doente, eu posso começar a treinar? A gente tem que saber se aquela pessoa já foi infectada. E esse tipo de medo levou a uma ignorância médica que me tira do sério, porque a gente não consegue ter uma resposta. E cada vez mais eu estou mais perdida. Cada dia mais eu estou perdida. Eu acho que isso é algo que pode acontecer com todo mundo. Como você não tem convencimento, quando você não está convencida da situação, é muito difícil convencer o paciente na resposta às perguntas que ele tem, porque a atuação agora tem que ser muito prudente em relação a como que vai ser essa retomada. Excelente. Maciste? Não se preocupe, Mariana, eu acho que eu posso complementar. Eu acho que o Oscar leu, compartilhou algum documento e a gente está aprendendo muito em relação a esse período. E ainda tem uma série de coisas que a gente tem que aprender depois da infecção. Em vários anos, daqui a vários anos, essa doença pode afetar os nervos, podem ser coisas incapacitantes, e para complementar o que a Mariana acabou de dizer, a gente tem que começar a atividade física gradualmente, conforme a gente vai fazendo isso, a gente vê quais são os casos isolados, seja por infecção de Covid,
E a gente, porque algumas pessoas desenvolvem problemas pulmonares e outras desenvolvem sequelas importantes, ou seja, ainda falta muito para a gente aprender, mas esse retorno às atividades deve ser feito de maneira muito precavida. Esse é o meu comentário. Excelente, excelente, Maurício. Mais alguém também que quer fazer algum comentário? Sim, sim. Se eu posso? Claro que pode. Bom, no Porto Rico, em agosto, a gente fez um evento chamado Atividade Física, descobrindo a atividade física, e tinha um pesquisador e o Dr. Vitor Matsudo acabaram concordando em um ponto bem interessante. A gente estava falando de uma pandemia. E a gente está focando nessa pandemia, mas também tem outra pandemia que já está aí faz algum tempo, né? E é uma mescla de obesidade, como mencionou, e outras coisas. E como o Oscar mencionou, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, a oportunidade que a gente está tendo agora de ver como a gente pode atacar essas duas pandemias juntas. Quando o Dr. Vitor Matsudo sugeriu nesse vídeo, que acabou caindo nas redes sociais de Porto Rico, que o Departamento de Saúde crie uma estratégia assim, muita gente começou a ligar para a gente, ou seja, muita coisa que muita gente não está fazendo, porque todo mundo está falando só de uma pandemia, mas já há anos a gente está com outra pandemia que está afetando muita gente. Quando a Mariana apresentou os dados da Catalunha, eu fiquei fiquei perplexo, porque os dados que eu queria ressaltar é que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, mas a gente tem duas pandemias. Mas é isso. Obrigado. Obrigado. Sim? Núbia, você queria falar alguma coisa? Sim, o Covid é algo que está presente, o medo está presente, e claro que a maneira como cada pessoa responde ao que está acontecendo é diferente. Isso acontece em todos os países, né? As características socioculturais mudam bastante, então cada região, cada comunidade tem uma reação diferente. Então, é aí que nós temos uma responsabilidade muito grande para que nós estejamos alinhados e de maneira clara, tenhamos de maneira clara como as coisas devem ser realizadas e, claro, levar em consideração o contexto cultural para que tenha uma campanha educativa muito forte. O que aconteceu aqui foi a reativação de todos os setores, na verdade, a maioria dos setores, e cada um tem uma responsabilidade individual e coletiva. Então, a gente tem as diretrizes nacionais e locais e regionais, e por quê? Porque é importante levar em consideração o contexto real, a situação real das pessoas. Então, a educação é fundamental. Então, o que a gente tem visto é que se pode realizar ou voltar à atividade física de maneira muito logo muito breve, né? Mas o importante é você saber como fazer isso, se informar. E tem claro que algumas pessoas têm mais medo, outras têm menos medo, mas o nosso papel como entidades, como governo e todos os setores e a parte privada, todos nós temos um papel importante na educação e das pessoas em relação ao que está acontecendo, para que nós podemos seguir realizando várias coisas e talvez de maneira diferente. Portanto, é importante dar essa educação, essas informações e levar em consideração o contexto cultural. Se eu puder falar alguma coisa, claro, pode ser. Sim, uma coisa que me chamou a atenção é uma das propostas que a Mariana falou, que tem a ver com a alfabetização. Pelo menos na nossa região, aqui na América Latina, seria muito bom se nós utilizássemos um vocabulário em comum. E, além disso, como disse a Núbia, verificar quais são as informações reais, verídicas, ou seja, como que nós podemos transmitir e promover informações através das redes sociais. E não só nas redes sociais, mas também em universidades, em organizações e comunidades científicas.
E uma coisa importante também é que temos que transmitir essas mensagens aos jovens, porque em alguns casos os jovens não têm medos, entre aspas, né? E geralmente são os que se expõem a determinadas situações que causam problemas na família. Então, o que eu acho que tem que haver é uma mensagem forte e que esteja padronizada. Oscar estava levantando a mão, eu não estou muito acostumado a essa tecnologia, mas enfim, a palavra é sua. Muito obrigado, Oscar. Bom, eu vou aprendendo aos poucos, porque se a gente não aprende, sem querer eu coloquei no mudo, mas enfim, esse negócio de levantar a mão é legal, porque senão você acaba interrompendo a outra pessoa que está falando. Então, é algo que eu sempre peço quando a gente usa essa plataforma. Bom, mas basicamente o que eu quero falar é sobre esse tema que o Vitor me confundiu um pouco, porque aqui diz Anderson Bastos Lopes, então eu estou confuso aqui com quem é quem. Mas, enfim, basicamente eu acho que a gente tem que aproveitar esses últimos minutos para fortalecer. Tem uma postura que o Vitor deixou aberta no começo, que é o seguinte: a gente está considerando se esse manifesto vai para a população ou se vai para a classe política. Bom, a minha postura foi bem clara e, por coincidência, acabou coincidindo com o que ele falou no começo, que deveria haver dois anexos, né? Um para a classe política e outro para a população em geral. E por quê? Porque é claro que a base, a gente, a população, precisa de informações. Então, inclusive, utilizei um slide sobre isso. Um dos problemas dos surtos de contágio era o fato de que as pessoas estavam desinformadas. Esse é o primeiro ponto. E aí, o que a Nubia apresentou também foi maravilhoso, mas aí, quando eu era coordenador, por exemplo, da programa de luta contra o sedentarismo, o Ministério de Saúde da Nação, claro, emitia, e como a Nívia falou, a gente tinha o que era essencial, que era o orçamento, né, de milhões de dólares. E agora, eu acredito que nesse momento, considerando que a gente tem um espaço que foi muito bem colocado pelo Vitor e pela organização, a gente tem que ter uma postura contundente. Eu deixo aqui aberto o debate, porque do nosso ponto de vista, a gente tem que ter uma publicação dirigida aos políticos e à população em geral. Se a gente não tem isso, porque se os políticos não apoiam, não adianta nada. Eu mencionei isso no trabalho, porque a gente não tem o orçamento, porque, enfim, eu acho que se os políticos entendem, a gente pode levar isso adiante. Como vocês sabem, na Argentina, eu fui o criador da lei de luta contra o sedentarismo no país, e com a luta política isso acabou sendo descontinuado e acabou não sendo colocado em prática. Bom, Maurício, muito obrigado pelo tempo, por permitir a gente passar um pouco do horário. E também gostaria de agradecer ao Vitor, que também nos permitiu ficar um pouco à frente do horário, mas enfim. Vitor, muitíssimo obrigado, eu não tenho palavras aqui. Eu sempre aprendo com vocês, isso já de anos, e com toda a equipe, com tudo que vocês fazem. Então, muitíssimo obrigado a todos. Eu quero agradecer a todos também pela aceitação imediata ao nosso convite, pelo aceite imediato ao nosso convite, com toda a sua capacidade profissional, dedicação pessoal, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a soma das habilidades, das competências com a dedicação, e, portanto, foi um prazer, vem sendo um prazer, né, nos últimos anos para o nosso grupo conviver com vocês, e principalmente esse compromisso de mudança social. A nossa competência tem que estar a serviço de uma mudança social. E com relação à proposta do Oscar, a gente já anotou, e a gente vai enviar uma contestação, e o comitê editorial decidiu ter uma abordagem mais popular, fazendo uma versão curta, ou seja, o manifesto vai ter uma versão grande, uma versão extensa e uma versão curta, e a curta é exatamente dirigida à população em geral. Essa é a proposta que nós temos, e eu acho que chega bastante próximo à sua proposta, que eu acho que é muito boa,
e a gente discutiu isso com o comitê. Muitíssimo obrigado a todos. Nós recebemos várias propostas, vários comentários. Nós vamos discutir isso com o comitê editorial. O comitê editorial, na verdade, está reunido aqui, está assistindo vocês, e eles estão trocando informações no chat. E todo o comitê ficou muito impressionado com tudo que vocês falaram, muito impressionados principalmente com o orçamento que vocês têm na Colômbia. Maribel, você quer falar alguma coisa? Não, eu só queria fazer uma observação. Que bom que ela tem esse orçamento, tomara que todos tenham. Sim. Então, muitíssimo obrigado. Bom, o trabalho de aproximação política finalmente valeu a pena. Então, você também ensinou isso para a gente, né, Vitor, nessa agenda de atividade física. Sim, muito bem. Assim que, muito obrigado a todos. Oscar, muito obrigado também pela coordenação, pelo trabalho. E vamos seguir adiante. Continuem assistindo ao simpósio. Hoje nós vamos ter 2 conferências muito interessantes. Uma do David Nieman, em relação a sistema imunológico e atividade física, e logo em seguida o James Salles vai falar sobre a saúde mental pós-Covid, que eu acho que é um tema maravilhoso, e inclusive no próximo ano o tema do simpósio vai ser atividade física e saúde mental. A gente já está começando a trabalhar nisso, como a Mariana falou muito bem, a saúde mental é fundamental. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Oscar. Obrigado, Oscarcito, a Marion, a Macista e Rubia. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Não esquece da reunião mundial de 2 de dezembro. Hola, mis amigos. Muchas gracias. La gente comenta en la chat las ponencias, lo que cada uno de vosotros habéis puesto, y solo hay comentarios positivos. Y así que enhorabuena a todos. Solo me gustaría recordaros que debéis enviar las sugerencias acerca de este tema, el Día Mundial de Actividad Física, lo antes posible, porque estaremos hasta las 17 horas, horario de la capital de Brasil, Brasilia, para recibir las sugerencias. ¿Entendisteis? As sugestões para o tema de 2022 ficam até às 5 da tarde. A votação amanhã vai acontecer até às 2 da tarde. Muchas gracias a todos por la excelente ponencia, por la excelente reunión. Enhorabuena a toda la red de actividades físicas de Américas, y eso es todo. Sigamos, avante, adelante. Gracias, chao.